Olá, eu sou a Mayara e hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde infantil. Recentemente viralizou na internet um vídeo do casal de influenciadores Clara Maia e André Coelho, e nesse vídeo eles mostram um momento de tensão que eles passaram, que foi um engasgo que sofreu um dos gêmeos deles. Mas o que chamou a atenção realmente foi a atitude da mãe. A Clara ela foi cirúrgica nesse momento, se manteve calma, conseguiu realizar de forma excelente a manobra de Henrich, desengasgou o bebezinho e no final acabou ficando tudo bem. Infelizmente, essa situação é muito mais comum do que se imagina, mas a ação tomada nem sempre é essa. A grande maioria dos pais não conhecem a manobra do desengasgo, e aqueles que conhecem muitas vezes não conseguem fazer por conta do nervosismo. Fora que, além do engasgo, existem outros diversos acidentes domésticos que nós, pais, não sabemos como agir nessa situação. Então, nesse primeiro vídeo falando de saúde infantil aqui no canal, eu resolvi explicar quais os primeiros socorros que nós, pais, devemos tomar ainda em casa em 4 situações muito comuns. E são elas: o engasgo, quedas, cortes e queimaduras. O engasgo é uma das situações mais comuns de acontecer, principalmente em bebês que estão na fase de introdução alimentar. Então, antes de mais nada, nós devemos saber identificar se realmente essa criança está engasgada. O reflexo de gag ele é muito confundido com o engasgo, mas ele é justamente um reflexo natural do bebê, onde a laringe faz um movimento involuntário empurrando a comida ou objeto para fora e assim evitando que a criança engasgue. O problema é que a maioria dos pais não sabem disso, e aí quando a criança apresenta esse reflexo, a atitude deles que eles têm é dar aqueles 3 tapinhas nas costas. E aí sim, esses 3 tapinhas podem fazer com que essa criança engasgue. Tá, e como eu vou saber se essa criança está engasgada? Vou explicar. Durante o engasgo, essa criança ela fica muda, ela não emite som algum, ela fica paralisada e a boquinha começa a ficar roxa muito rápido. Se o seu filho apresentar esses sinais, pode ter certeza que ele está engasgado. E aí você precisa começar a manobra de Henrich. A manobra de Henrich é realizada posicionando os dedos em V na via aérea do paciente, abrindo a boquinha e o nariz e realizando uma pequena extensão de pescoço para facilitar a saída do objeto. Posicione o bebê no antebraço e prenda a perninha dele com seu cotovelo. Você vai realizar 5 tapas nas costas do bebê, entre as escápulas. Gire o bebê para o outro braço, apoiando sempre a cabeça. Caso não consiga visualizar o objeto, você vai realizar 5 compressões no tórax, entre os mamilos. Se mesmo assim o bebê permanecer engasgado, você vai repetir o ciclo até que ele desengasgue. Não esqueça de pedir ajuda e, se necessário, peça para alguém ligar 193. Se essa criança passar muito tempo engasgada, ela vai precisar de uma avaliação médica. As quedas elas são muito comuns na primeira infância. São elas que vão auxiliar nas descobertas que vão fazer parte desse desenvolvimento natural do bebê. O que nós precisamos saber é identificar quando uma queda é inofensiva ou quando ela tem um grande potencial de gravidade. A primeira coisa que nós devemos observar é a altura da queda. Bebês com até 3 meses, qualquer queda de qualquer altura precisa de avaliação médica. Esses bebês são muito frágeis, a calota craniana ainda é muito frágil. Então, se o seu bebê caiu dessa altura, independente dele apresentar sintomas ou não, você precisa levar ele no pronto-socorro, ele precisa de uma avaliação neurológica. Bebês um pouco maiores, uma queda acima de 1 metro ou até mesmo uma queda acima da altura dele também precisa de avaliação médica. Agora, se o seu filho caiu de uma altura não muito significativa, mas bateu a cabeça, existem sinais de alerta que você também deve ficar de olho. Antes de mais nada, é absolutamente comum que o seu filho chore muito depois de uma queda. Tá doendo, ele tá assustado. Agora, se depois de um tempo essa criança apresentar sinais como vômitos, irritabilidade, aquelas crianças que já falam, tá falando mais enrolado, até mesmo alterações da marcha e sonolência, precisa procurar um pronto-socorro, porque esses são sinais de que essa queda pode significar algo um pouco mais grave. E por que se fala tanto que criança não pode dormir depois que cai? Na verdade, o ideal é que essa criança ela passe as próximas 6 horas em observação, ou pelo menos as próximas 2. Porque ela pode apresentar algum sintoma neurológico um pouco mais tardio e isso não vai dar para ser observado se ela estiver dormindo. Mas isso não se torna uma regra. Por exemplo, se sua criança caiu, foi uma queda leve, não apresentou nenhuma alteração nos momentos seguintes e já está na hora dela dormir,
Você não precisa necessariamente deixar ela acordada. Você pode colocar ela para dormir e ficar de olho na babá eletrônica se ela vai ter alguma ação, algum movimento diferente do normal. E muitas vezes essas quedas elas vêm acompanhadas de cortes, de sangramentos. E aí, o que fazer nessa situação? É muito difícil saber avaliar em casa se esse corte vai precisar ou não de ponto. Precisa ser um corte profundo, precisa ter exposição de gordura e outras coisas também. Então, o que nós pais devemos fazer ainda em casa? Devemos lavar bem a região do corte com água corrente e sabão. E em seguida, com uma gaze ou um pano limpo, nós vamos pressionar o ferimento por aproximadamente 15 a 20 minutos até que esse sangramento estanque. Precisa ser uma compressão contínua, não adianta comprimir e tirar para ficar vendo. Tem que comprimir e deixar lá por 20 minutos. Se após esse período o corte não parar de sangrar, ou se ele for muito extenso, o ideal é que você leve essa criança no pronto-socorro para ela ser avaliada. E lembre-se, durante o percurso até o hospital, você precisa continuar comprimindo a região. As queimaduras ainda são um dos principais acidentes domésticos, seja ela por água quente, por ferro de passar e até mesmo queimaduras elétricas. E vocês precisam saber o que fazer nessas situações. A primeira ação que deve ser tomada é colocar a região queimada embaixo de água corrente. Não é água gelada, é água corrente. Coloca ali por aproximadamente 15 a 20 minutos até que a região queimada resfrie e diminua a dor. Se houver bolhas, em hipótese alguma, estoure elas em casa. Isso vai gerar exposição de pele lesionada e vai aumentar o risco de contaminação. Agora, por exemplo, se houve uma queimadura com óleo ou água quente e a roupa, o tecido da roupa aderiu no corpo, não tente tirar. Coloque debaixo d'água da mesma forma por aproximadamente 15 a 20 minutos e leve dessa forma ao pronto-socorro, para que lá esse tecido seja retirado de forma mais adequada. E não use de forma alguma receitas caseiras, pasta de dente, manteiga, até mesmo pó de café em cima da região queimada. Não faça isso, isso só vai aumentar e muito o risco de infecção. Em caso de queimaduras elétricas, lembre primeiro de desligar a fonte de energia para depois mexer na criança e leve ela imediatamente ao pronto-socorro. Essas queimaduras elas são extremamente graves e nem tanto pela queimadura externa que ela vai causar, mas principalmente pela carga elétrica que passa no corpo da criança que pode levar até uma parada cardíaca. Os acidentes domésticos em crianças são muito comuns e nem sempre quer dizer que essa criança está sendo negligenciada. Muitas vezes os pais estão ali do lado observando e 1 minuto de distração foi o suficiente para que um acidente aconteça. A melhor ação que nós podemos tomar com essas crianças sempre vai ser a prevenção. Então evite deixar a criança perto de fogão, tomadas abertas, fique de olho em locais que elas podem subir e acabar caindo, gaveta de facas e tudo mais. Hoje nós ficamos por aqui, mas em breve eu volto falando um pouco mais sobre saúde infantil. Beijo e até o próximo vídeo.